Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós estaremos falando sobre Jezabel. Mulher esta que é o símbolo da prostituição. Muitas pessoas associam a Jezabel como a grande prostituta. No vídeo de hoje nós estaremos a compreender acerca da história dessa mulher enigmática na Bíblia. Será que Jezabel se deitou com vários homens? Qual foi a prostituição que ela cometeu na palavra do Senhor? Permaneça nesse vídeo até o final para nós compreendermos juntos acerca deste assunto. A Bíblia diz no livro de 1 Reis 16 acerca do casamento do rei Acabe e Jezabel. Jezabel era uma mulher fenícia, filha de rei Etibal, que era rei dos Sidônios. Os Sidônios não faziam parte do povo de Israel, por esta razão que eles adoravam seus deuses. Neste caso, eles prestavam o culto a Baal. A Bíblia diz, Deus falando por meio de Moisés, que o povo de Israel não poderia se misturar com os outros povos. Os israelitas não poderiam se casar com mulheres estrangeiras, porque assim se corromperiam facilmente adorando os deuses que as suas mulheres trouxessem para o meio de Israel. O pecado este que nós vemos Salomão a cometer por conta das suas mulheres. Acabe, neste caso, casando-se com Jezabel, que era uma mulher e era sacerdotisa do deus Baal, trouxe o culto a Baal para Israel. Jezabel, ele impôs o culto a Baal para o povo de Israel, abandonando assim o povo o caminho reto do Senhor para adorar a Baal. E Jezabel, sendo ela uma mulher cruel, ele perseguiu os profetas de Deus em todo Israel, a fim de que o culto a Deus não fosse prestado. E o povo cocheava entre dois pensamentos: a quem adorar? Adorar ao Senhor ou adorar a Baal? E Jezabel era a líder, a sacerdotisa, mãe do culto a Baal no povo de Israel. O povo de Israel, ele estava casado espiritualmente com o Deus de Israel por meio do pacto que eles fizeram no Monte Sinai através de Moisés nos 10 mandamentos. O povo de Israel, saindo assim de Deus, de adorar o Deus Santo de Israel para adorar a Baal, neste momento eles cometiam a prostituição. A prostituição cometida por Jezabel foi uma prostituição espiritual, porque ele levava o povo a adulterar-se com os falsos deuses. A Bíblia diz que muitos profetas de Deus foram mortos por conta desta mulher. E a Bíblia também diz que Obadias escondeu 100 profetas em uma gruta, 50 em cada uma, para que Jezabel não encontrasse nenhuma delas, para que os homens de Deus fossem salvos. Dentre tanta maldade que Jezabel fez no meio do povo de Israel, uma que deixou Deus tão furioso contra Acabe e também contra Jezabel, nós vemos no 1 Reis, no capítulo de 21, a história de Acabe e Nabote. Nabote era um homem que possuía uma vinha próximo do palácio do rei Acabe. E o rei Acabe queria tomar a vinha, ofereceu dinheiro para
Nabote para que assim tomasse a sua vinha. Nabote, neste caso, recusou-se a entregar a vinha ao rei. Isto fez com que o rei andasse triste, não comesse. E Jezabel, vendo a situação do seu marido, decidiu tramar contra a vinha de Nabote, colocando mentiras em seu nome, fazendo com que Nabote fosse morto e Acabe tomasse assim a vinha que pertencia a Nabote. Deus, vendo isso acontecendo no meio do povo de Israel, Deus enviou o profeta Elias, o tesbita, que se levantou contra Acabe, assim também como Jezabel, profetizando a morte de Acabe e também a morte de Jezabel. E no livro de 2 Reis, no capítulo 9 e versículo 30, nós vemos a história da morte da Jezabel. A Bíblia diz que Deus, depois da morte do rei Acabe, levantou Jeú como rei de Israel. Jeú se levantou contra a família de Acabe, assim também contra os profetas de Baal que pertenciam a Jezabel. E Jezabel, nesta época, residia em Jezreel. E Jeú se levantou para tomar a cidade de Jezreel. E Jezabel, ouvindo isto, que Jeú aproximava-se em Jezreel para tomar a cidade, ele pintou o seu rosto, enfeitou o seu cabelo e se assentou-se na janela e de lá gritou contra Jeú. A Bíblia diz que Jeú, vendo ela se assentado na janela, ela gritou: "Quem é comigo?" 2 eunucos que estavam lá em cima, vendo Jeú, pegaram na Jezabel e lançaram de cima a baixo e ela caiu, o seu sangue manchou a parede e Jeú passou por cima de Jezabel, subindo assim e tomou uma refeição. Mais tarde, ele disse para os homens para que voltassem e pegassem o corpo de Jezabel a fim de sepultar a Jezabel. Voltando eles, encontraram simplesmente as mãos e a cabeça, porque o corpo inteiro de Jezabel havia sido comido pelos cães, assim como o profeta Elias havia profetizado a morte de Jezabel. Jezabel é marcado na Bíblia como uma prostituta, no sentido espiritual, levou o povo de Deus a se prostituir diante de outros deuses. Nós vemos o término da história desta mulher, Jezabel.